Olá, gente, tudo bem? Eu me chamo Elben Wagner e vamos dar continuidade nas nossas resoluções de questões de eletrostática. Vamos agora fazer a questão de número 2. A questão número 2 ela fala assim para você: uma carga elétrica pontiforme de 2 microcoulomb está situada a 3 metros de outra carga elétrica pontiforme de 5 microcoulomb no vácuo. A constante eletrostática vale 9 vezes 10 elevado a nona Newton metro quadrado por coulomb quadrado. Determine a intensidade da força entre elas. Então vamos lá, gente. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é colocar o nosso pequeno destaque, nossas pequenas observações. Ele disse sobre uma carga elétrica pontiforme. Gente, a palavra pontiforme ele significa dizer o seguinte, que não interessa as dimensões do corpo nesta resolução de exercício. Pontiforme também vem de ponto, né? Algo circular, parecido com um ponto. Tá? Temos então aqui uma primeira carga cujo valor de eletricidade que ela armazena é de 2 microcoulomb, está situada a 3 metros de uma outra carga, tá? Pontiforme também, não interessa as dimensões do corpo. E pontiforme também significa que o objeto ele é parecido com um ponto, né? Cuja carga vale 5 microcoulomb. 2 microcoulomb é positivo. 5 microcoulomb também é positivo. Se o autor perguntasse qual é o tipo de interação que existe entre esses dois corpos, já que esses dois corpos têm um sinal positivo, a interação que vai existir, no caso, entre elas, vai ser de repulsão, tá? Eles tendem a se afastar, já que têm o mesmo sinal, sinais iguais, então vão sofrer o fenômeno da repulsão elétrica. Tudo bem até aí? O que mais ele disse aqui para nós? Disse que a distância é de 3 metros, disse também que a constante eletrostática aqui no nosso curso de ensino médio vai ser sempre 9 vezes 10 a nona. Justamente o local que nós estamos realizando a nossa experiência é o ar. Determine a intensidade da força. Presta atenção aqui que nessa questão está perguntando qual é o valor da força elétrica. Essa é a pergunta do autor. Vamos lá responder? Detalhe, gente. Toda vez que aparecer essa letrinhazinha aqui, ó, eu já falei para você que esse rapazinho aqui, para nós, ele é o micro. E o valor do micro, ele vale 10 elevado a menos 6. Toda vez que essa letra aparecer, no lugar dela, nós temos que colocar 10 elevado a menos 6. Agora aqui ver a nossa equação. Aqui temos sobre distância e aqui temos aqui sobre força. Lembrando que esta equação aqui é o mesmo dessa. A única diferença é que a distância que estava aqui embaixo ficou no lugar da força e a força ficou no lugar da distância. Aí temos essa outra equação aqui, mas trata-se da lei de Coulomb. É a mesma equação, tá bom? Então, nessa primeira questão aí, na questão de número 2, ele pede para você calcular a força. Então, vamos utilizar esta equação aqui, que resolve justamente a nossa situação, que é a força que ele pede. Vamos lá fazer? Então, vamos. Aqui, vamos continuar aqui. Essa aqui trata-se da segunda questão. Ele deu o valor da carga, número 1 para nós. O valor da primeira carga é de 2 microcoulomb. Lembrando para você que toda vez que aparecer o micro, nós fazemos a substituição da letra grega pelo número que ele representa, que neste caso aqui é 2 vezes 10 elevado a menos 6. Esse rapazinho representa esse cara bem aqui, tá? Temos que fazer a substituição para dar tudo certo. E a carga do corpo número 2, nível de energia do corpo número 2, é de 5 microcoulomb. Também vamos transformar a letrinha em número, tá? Aqui não é 5, aqui não é 2, aqui é 5. Então, nós temos 5 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. O que mais ele deu para nós? Ele disse que a distância é de 3 metros. O que ele pede para nós?
Ele pede: determine o valor da força de interação entre os corpos. Força elétrica é o que ele está pedindo na questão. Força elétrica. Vamos começar. Não esqueça que o K, gente, vale 9 vezes 10 a nona, tá bom? Vamos colocar a equação, logicamente, para começar a resposta, temos que começar pela equação. A equação é essa aqui, ó. Força elétrica é igual a K, carga 1, carga 2, tudo isso dividido pela distância ao quadrado. Vamos fazer a substituição das letras da fórmula pelos valores numéricos dados pela questão. Então, ficaria assim, ó. Força elétrica igual. A letra K vale 9 vezes 10 a nona, vezes a carga 1 vale 2 vezes 10 a menos 6. O corpo número 2 vale 5 vezes 10 elevado a menos 6. Vamos pegar tudo isso e dividir pela distância, que vale 3 ao quadrado, que é da fórmula. Uma pequena observação aqui para nós. Uma pequena observação. 3 elevado à segunda, ou 3 ao quadrado, é a mesma coisa que 3 vezes 3, que a resposta vai ser 9. Tudo bem até aí? O que a gente vai fazer nessa questão? Vamos organizar a questão. Os números normais do nosso cotidiano, como o 9, o 2 e o 5, de uma forma organizada, a gente vai trazer para frente, para ficar uma coisa bem organizada, né? Bem esteticamente organizada. E essa quantidade de 10 aqui, que é um exagero, 10 elevado a nona, 10 elevado a menos 6 e 10 elevado a menos 6, ao invés de colocarmos 3 10, nós vamos colocar apenas um 10 e somar os expoentes, ou representá-los da maneira que eles estão se apresentando, nesta ordem: 9, menos 6, menos 6. Vamos lá, vamos organizar tudinho agora aqui, para ver como é que fica. Nós temos, tá? Força elétrica igual 9, 2, 5. Ao invés de eu colocar 3 10, eu vou colocar um 10 e colocar os expoentes de volta na mesma ordem. Menos 9, menos 6, menos 6. Tudo bem até aí? Vamos dividir tudo isso por 9. Não esqueça que 3 ao quadrado é 9. O que a gente vai fazer agora? A primeira coisa que a gente vai fazer é verificar se tem números para serem cortados. Ou seja, se eu tenho um número em cima que seja o mesmo número de baixo. Nesta questão aqui, perceba comigo que eu tenho o 9 em cima e o 9 embaixo. Então, eu vou cortar este 9 com o 9 de cima. Pronto, não vai mais aparecer mais na equação. Sumiu, não vai aparecer mais, tá bom? Quem foi que sobrou aqui? Sobrou o 2 e o 5. A gente vai fazer 2 vezes 5, normal. Quanto vai dar 2 vezes 5? 10. Então, vamos lá colocar organizado. Força elétrica vai ser igual a 10 vezes 10. Os expoentes, vamos trabalhar com os expoentes. Aqui, ó, eu tenho 9 menos 6 menos 6. Vamos trazer para cá. 9 menos 6 menos 6. Posso começar por aqui, ó. Não está aparecendo, mas na frente do 9 tem um número, ou tem um sinal positivo, tá? Não aparece, mas fica aí. Sinais diferentes, positivo com negativo, sinais diferentes, a regra diz que é para fazer a subtração e conservar o sinal do maior. 9 menos 6 dá 3. Sinal do maior, 3 positivo. Agora, esse outro cara aqui a gente vai abaixar. Menos 6, fazendo agora esses dois. O mais 3 com menos 6. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. O maior é 6 e o sinal dele é negativo. Eu tenho 6 menos 3 vai dar 3.
Então, meu expoente vai valer menos 3. Gente, chama a atenção dos senhores. Várias questões que a gente vai resolver vai ficar desse jeito aqui, ó. 10 elevado a 9 menos 6 menos 6. Toda vez que ficar desse jeito, peço para os senhores gravarem que vai ficar 10 elevado a menos 3 a resposta, para não ficar algo repetitivo, entendeu? E fazer com que o cálculo fique mais prático. Então, em boa parte das nossas questões, esse tal de 9 menos 6 vai se repetir muito. Então, fiquem atentos a isso. Assim você faz as coisas mais rápido. Vamos embora. Então, quanto vai dar o expoente aqui? Menos 3. Resposta dada em Newton. Lembrando que este N aqui é de Newton. Toda força é dada em Newton. Essa aqui é a resposta da questão. A gente, vamos continuar as nossas resoluções de questões de eletrostática. Vamos partir agora para a questão de número 3. O que diz a questão de número 3? Ela fala assim, ó, duas cargas elétricas iguais de 4 microcoulomb encontram-se separadas de 6 metros no vácuo. Determine a intensidade da força entre elas e o tipo de força existente, sendo a constante eletrostática K igual a 9 vezes 10 elevado a 9 Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é as nossas observações para ver se está tudo certo. Primeira coisa que ele disse aqui, duas cargas elétricas iguais. O que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo para você que a carga 1 é igual à carga 2. E as duas valem, aqui, ó, 4 microcoulomb. Q1 vale 4 microcoulomb e Q2 4 microcoulomb. Lembrando para você que temos que fazer a substituição desta letra grega por 10 elevado a menos 6, que é o que ela representa. A distância entre elas, tá? A distância entre elas, 6 metros. O que ele quer que você determine? Determine a força entre elas. Essa é a pergunta do autor. Então, determine a força elétrica e o tipo de força existente, se é força de atração ou força de repulsão, força atrativa ou repulsiva. Então, vamos lá. Eu vou desenhar aqui o primeiro corpo, vou dizer que esse aqui é o primeiro corpo, vou desenhar o segundo corpo, tá? Todos os dois corpos valem 4 microcoulomb. 4 é positivo, então os dois corpos são positivos. A distância entre eles, 6 metros. A questão pergunta, qual é o tipo de força existente? Gente, corpos de mesmo sinal acontece o que nós chamamos de repulsão. Quando dois corpos de mesmo sinal estão um próximo do outro, acontece o fenômeno da repulsão elétrica. Então, o que vai acontecer aqui? Qual é o tipo de força existente? Vai ser o que nós chamamos de força de repulsão. Força de repulsão ou força repulsiva, tá bom? Essa aí é a nossa resposta quando ele pergunta o tipo de força existente, tá bom? Agora vamos calcular o valor que ele pede, qual é o valor. Vamos olhar aqui as nossas equações. Nas nossas equações, nós temos aqui um cálculo para a distância e outro para a força. Lembre-se que a fórmula da distância é a lei de Coulomb, é a mesma fórmula, tá, da força elétrica. A única diferença é que nós pegamos aqui, tá, a força e colocamos no lugar da distância e pegamos a distância e colocamos no lugar da força. Foi uma permuta de posição que nós fizemos entre esses dois valores, para ficar mais fácil a nossa resolução. Mas vamos embora. Bora resolver a questão de número 3 que ele está pedindo. Questão de número 3. Terceira questão. Ele fala para você que a carga do primeiro corpo é igual à carga do segundo corpo, sendo que eles dois valem
4 microcoulomb. Mas também eu disse para você que toda vez que aparecer esse rapazinho aqui, ó, essa letra grega, que nós chamamos de micro, nós vamos fazer a substituição dessa letra pelo valor numérico que ela representa. Então, ficaria assim aqui do lado. 4 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. No lugar desse rapaz, colocamos o valor que ele representa. 10 elevado a menos 6. O que mais ele deu para nós? Ele disse que a distância entre esses corpos é de 6 metros. O que mais ele falou para nós? Ele deu mais um valor? Ele disse o valor da força. Determine o valor da força elétrica. É isso que ele está pedindo, não vai perder o foco da questão. Vamos colocar aqui a equação. Força elétrica é igual a K, Q1, Q2, tudo isso dividido pela distância ao quadrado. Tudo bem até aí? Vamos fazer a substituição das letras pelos números que ele deu para nós. Então, ficaria assim. Força elétrica igual. O K vale 9 vezes 10 a nona. Esse valor não vai mudar, tá? O K sempre vale 9 vezes 10 a nona aqui no ensino médio. A carga 1 e a carga 2 valem o mesmo valor. 4 vezes 10 elevado a menos 6 e 4 vezes 10 elevado a menos 6. Tudo isso dividido por 6 ao quadrado. Vale lembrar, gente, eu sempre vou lembrar vocês, que 6 ao quadrado é a mesma coisa que 6 vezes 6. 6 vezes 6 vai dar 36. E é esse o valor que a gente vai colocar no lugar da distância. Quero lembrá-los também de uma coisa. O que a gente vai fazer? A gente vai organizar aqui a nossa equação, está muito bagunçada. A gente vai pegar o 9 e passar para frente, o 4 passar para frente e o outro 4 passar para frente, tá bom? Tudo organizado. E eu tenho aqui 3 10 exageradamente. Não é necessário ter esses 3 10 multiplicando aqui. Na nossa nova organização, a gente vai colocar apenas um 10 e colocar os expoentes da maneira que eles estão se apresentando. Ou somar os expoentes, como nós dissemos também. Bora lá. Vamos organizar agora. Bora ver quanto vai dar tudo isso aí. Ficaria assim, ó. Força elétrica igual 9, 4 vezes 4, 10 elevado a 9, menos 6, menos 6. Eu acho que os expoentes 9 menos 6 menos 6, a gente já viu isso em algum lugar, né? A gente pode colocar esse valor aí que a gente viu. Mas, caso você não tenha entendido, vamos colocar os expoentes. 9 menos 6, bora fazer isso aqui. Vamos começar por esses dois aqui de trás. Repete o 9 e vamos começar por ele. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. 6 mais 6, 12. Não está aparecendo aqui na frente do 9, mas o sinal da frente do 9 é positivo. Então, vamos lá. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. O maior é 12 e 12 é negativo. 12 menos 9, resposta a 3. Então, o resultado do nosso expoente vai ser menos 3. Então, vamos lá. Vamos colocar organizado aqui. Está aqui. Ó. Gente, bora ver se aqui esses números aqui dá para a gente cortar. Eu não tenho 36 em cima, eu tenho só 36 embaixo. Então, até aí não dá para cortar. Eu tenho 9 vezes 4 vezes 4. Eu acho que a gente vai ter que multiplicar mesmo, tá? Bora ver quanto dá essa multiplicação aqui primeiro, tá? Quanto vai dar 4 vezes 9? Ó, 4 vezes 9 vai dar 36. Olha que legal! Eu tenho 36 em cima e 36 embaixo. Então, eu posso cortar, gente. Vamos lá. Ó,
eu vou cortar esse 36 e vou eliminar aqui o 9 vezes 4. Por quê? O 9 vezes 4 dá 36. Então, eu vou cortar como se fosse 36 e 36. Sobrou o 4 e o 10 aqui. Vamos lá. Organizando isso tudinho. Ficaria assim agora. Ó. Presta atenção. Força elétrica vai ser igual a 4 vezes 10 elevado a menos 3 Newton. Essa aqui para nós é a resposta. Não esqueça que 4 vezes 9, a resposta é 36. E eu também tenho 36 embaixo, foi por isso que eu cortei. Então, aqui em cima sobraram o 4, presta atenção, ó, sobrou um dos 4 e sobrou também aqui o 10. Está aqui o 10, tá? Vamos voltar para cá. Então, ficou 4 vezes 10 elevado a menos 3 a nossa resposta. Não esqueça que toda a força é dada em Newton. Agora vamos partir para a questão de número 4. A questão de número 4 fala assim para você. Duas cargas elétricas iguais, em módulo, mas de sinais opostos, encontram-se separadas de 3 metros, no vácuo. Considerando o módulo de carga elétrica 5 microcoulomb, qual a intensidade da força elétrica entre elas? Qual o tipo de força existente? E adote o K como sendo 9 vezes 10 elevado a 9 Newton metro quadrado por Coulomb. Então vamos lá, gente. Vamos fazer nossas pequenas considerações, como nós sempre fazemos. Ele disse duas cargas elétricas iguais. Significa dizer que tanto Q1 quanto Q2 têm o mesmo valor. Tudo bem? Ele disse que Q1 é igual à carga de número 2. Tá? E ambas valem 5 microcoulomb. Presta atenção que este aqui, ó, esta letra grega, que é o micro, nós temos que pegar esse valor e fazer a substituição por 10 elevado a menos 6. Não vai esquecer disso. A distância que separa essas cargas vai de 3 metros. O que ele quer saber? Qual é a intensidade da força? É a primeira pergunta do autor. Ele quer saber quanto vale a força elétrica nesta questão aqui. E ele quer saber também qual é o tipo de força existente. Então vamos lá. Vamos desenhar aqui o primeiro corpo. Vamos colocar isso aqui como se fosse o primeiro corpo. E essa outra esfera aqui como sendo o segundo corpo. Ele disse que os valores são iguais a 5 microcoulomb para ambas as cargas. Só que ele disse também aqui que os sinais desses corpos são opostos, ou seja, quando um é positivo, o outro é negativo, e quando um é negativo, e quando um é positivo, o outro é negativo, e assim vice-versa. Então, esse primeiro corpo aqui, vamos supor que seja negativo, então significa dizer que o segundo corpo ele é negativo. Quando nós temos corpos de sinais contrários, acontece o fenômeno, tá, da atração entre eles. Então, esses corpos sofrem o fenômeno da atração. Uma força elétrica atrai os dois corpos. Então, podemos dizer aqui que o que ocorre entre elas, ocorre o fenômeno da atração. A atração. Tudo bem até aí? Então, vamos agora calcular o valor da força na questão. Lembrando para você que ele perguntou quanto vale o valor da força, e é isso que a gente vai fazer. Questão de número 4. Ele disse que tanto a carga 1 quanto a carga número 2 são iguais, e o valor que elas possuem é de 5 microcoulomb. Em outras palavras, vamos organizar isso. Falei para você que toda vez que aparecer essa letra grega aqui, vamos fazer a substituição dela e colocar o valor que ela representa, que é 10 elevado a menos 6. Está aqui, ó, 10 elevado a menos 6
Coulomb. O que mais ele disse para nós? Ele disse que a distância que as separa é de 3 metros. Tudo bem até aí? Está aqui, ó. Distância de 3 metros. As cargas possuem o mesmo valor, porque elas são iguais, mas de sinais opostos, mas o sinal não entra na fórmula. Qual é a pergunta do autor da questão? Ele pergunta quanto vale o valor de Fe, que para nós é a força elétrica. Tudo bem? Não vamos esquecer que o K ele vale 9 vezes 10 a nona, tá bom? Não vai esquecer disso. Vamos lá fazer a substituição, vou fazer a separação aqui para nós. Vou escrever a equação aqui que vamos utilizar para resolver. Vamos usar a primeira lei vamos usar a lei de Coulomb para resolver isso aqui. Força elétrica é igual a K, quantidade de carga do primeiro corpo, quantidade de carga do segundo corpo, tudo isso dividido pela distância ao quadrado. Fazendo a substituição das letras da equação pelos números que ele deu para você, então ficaria assim, ó, K, 9 vezes 10 a nona. Q1 e Q2 valem 5 vezes 10 elevado a menos 6. Então, 5 vezes 10 elevado a menos 6 e 5 vezes 10 elevado a menos 6. Tudo isso dividido por 3 ao quadrado, que é da nossa equação, tá? Vamos colocar aqui, como eu sempre coloco, uma pequena observação. 3 ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 3, não esquece. E isso vai dar como resposta 9. O que nós vamos fazer, com calma, a primeira coisa que a gente vai fazer é organizar. O 9, o 5 e o outro 5 vamos trazer para frente da equação e os 10 a gente vai colocar para trás. Sendo que esse exagero aqui de 10, aqui temos 3 10, a gente não vai colocar eles todos na equação mais. A gente vai organizar isso. A gente vai colocar um 10 e colocar os expoentes da maneira que eles estão se apresentando aqui. O primeiro expoente é o 9, o segundo é menos 6 e o terceiro é menos 6. Tá bom? Vamos organizar tudinho para ver como é que fica a questão organizada. Então vamos lá. Fica assim, ó. Força elétrica igual a 9 vezes 5 vezes 5 vezes 10. Ao invés de eu colocar 3 10, eu só vou colocar 1. Tá? Esse nosso resultado aqui vai ficar assim os expoentes. Tá? 9 menos 6 menos 6. Tudo isso dividido por 3 ao quadrado. Não esqueça que 3 ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 3, que a resposta deu 9. Aqui, vamos ver se a gente tem algum número que a gente possa cortar. Um número que seja tanto igual em cima quanto embaixo, tá? Seja o mesmo número. Aqui temos o 9. Temos o 9 embaixo e o 9 em cima. Vamos eliminar, vamos cortar esse 9. Ele não vai mais aparecer na equação. O que sobrou para nós foi 5 vezes 5. E vamos fazer 5 vezes 5. 5 vezes 5 vai dar 25. Tá? Esse outro aqui, ó, eu tenho 9 menos 6 menos 6. Já aprendemos a fazer isso. Tá? 9 menos 6 menos 6. Vou pegar esses dois 6 de trás logo. Tá? Que tem sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então, fica menos 12, 6 com mais 6, 12. Repete o sinal, negativo. Baixa o 9, não esqueça que na frente do 9 tem o sinal positivo, só que não aparece. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, o maior é o 12 e ele é negativo. 12 menos 9, resposta 3. Então, o expoente do 10 vai valer menos 3. Tá bom? Então, vamos trazer aqui a equação nova aqui para nós. Ficaria assim, ó.
força elétrica igual. O que nós temos aqui? Ó? Sobrou 5 vezes 5, e 5 vezes 5 ficou 25. 10 elevado a menos 3, que nós já fizemos esse cálculo. Então, fica 25 vezes 10 elevado a menos 3 Newton. Essa aqui, para nós, é a resposta. Ok, pessoal? Agora, vamos resolver a questão de número 5. A questão número 5 fala assim: duas esferas eletrizadas A e B possuem cargas de 5 vezes 10 elevado a menos 5 e 4 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb, respectivamente, e distam entre si D igual a 2 metros. Qual é o valor da força elétrica de interação entre elas? Vamos lá fazer as nossas considerações. Primeiramente, ele fala de dois copos e presta atenção que dessa vez ele não colocou 1 e 2, ele colocou A e B. Não tem problema, tá bom? Você pode colocar 1 e 2 ou A e B, não tem problema nenhum. O valor da primeira carga do corpo é 5 vezes 10 elevado a menos 5, presta atenção. Aqui já apareceu algo novo para nós, não é menos 6, é menos 5. E o outro valor da carga é de 4 vezes 10 elevado a menos 6 tradicional. Isso sempre aparece na boa parte das questões. Tá bom? 10 elevado a menos 6 sempre aparece em boa parte das questões. A distância é de 2 metros. A pergunta é qual o valor da força elétrica de interação entre elas. A pergunta do autor nesta questão aqui é quanto vale a força. Para resolver isso, vamos usar o que nós chamamos de lei de Coulomb, ou força elétrica. Não esqueça que o K vale 9 vezes 10 elevado a nona, tá bom? Então, vamos embora. Vamos começar a questão de número 5. Na questão de número 5, ele fornece para nós a carga de A, também pode ser Q1, tá bom? Que vale 5 vezes 10 elevado a menos 5 coulomb. Bora ver se é isso mesmo. Sim, é isso. Ele disse que a carga do corpo B, que também poderia ser Q2, vale 4 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Disse também que a distância entre os corpos, tá, é de 2 metros. Pediu para determinar o valor da força elétrica. Força elétrica. É isso que ele está pedindo. Vamos passar uma linha aqui para fazer a divisão correta. Vamos colocar a equação que vamos resolver, que é a lei de Coulomb. Força elétrica vai ser igual a K, quantidade de energia do corpo A, quantidade de energia do corpo B, tudo isso dividido pela distância ao quadrado. Se vocês quiserem colocar Q1 e Q2, não tem problema, tá bom, gente? Vamos fazer a substituição agora. Depois de colocar da fórmula, tá? Chegou a hora de fazer a substituição. Quanto vale o K? 9 vezes 10 elevado a nona. Q de A? 5 vezes 10 elevado a menos 5. Presta atenção que não é menos 6. Q de B? 4 vezes 10 elevado a menos 6. Tudo isso dividido pela distância ao quadrado, que vale 2 ao quadrado. Uma pequena observação que eu sempre faço. 2 ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 2, que vai dar 4. Vamos organizar a questão com calma, sem desespero. O 9, o 5
e o 4, vamos trazer para frente da questão. E 10 elevado a nona, 10 elevado a menos 5 e 10 elevado a menos 6, vamos colocar apenas um 10 e representar os expoentes da maneira que eles estão aparecendo aí na nossa questão, tá? Nessa mesma ordem. Então, ficaria assim. Força elétrica igual 9 vezes 5 vezes 4 vezes 10 elevado a primeiro expoente é o 9, segundo expoente é o menos 5 e terceiro expoente é o menos 6. Tudo isso calmamente dividido por 4. 2 ao quadrado, nós aprendemos que vale 4. Vamos observar os números se dá para cortar. Se tem número igual em cima e embaixo. Percebemos que temos o 4. Temos o 4 embaixo e o 4 em cima. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é cortar esses dois números. Depois, vamos fazer a multiplicação de 5 vezes 9 ou 9 vezes 5. A resposta vai dar 45. 9 menos 5 menos 6. Bora ver quanto vai dar isso aqui? Isso aqui, ó, bem aqui, ó, nossos expoentes aqui em cima. Bora ver quanto vai dar isso aqui? Bora colocar um borrãozinho aqui e fazer. Eu tenho 9 menos 5 menos 6. Vamos pegar os dois negativos que estão aqui atrás. Repete o 9. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Conservar o sinal é negativo. Temos 6 mais 5, 11. Não esqueça que na frente do 9 é positivo. Não está aparecendo, mas é positivo. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior número. O maior número é o 11, então o sinal é negativo. 11 menos 9, resposta 2. 2 negativo, não esqueça. Vamos lá? Então vamos organizar isso aqui, bora voltar para cá rapidinho. 9 vezes 5 ou 5 vezes 9, não esqueça que deu 45. O 4 nós cortamos. E 10 elevado a 9 menos 5 menos 6, a resposta vai dar menos 2, tá? Então, organizando, ficaria assim. Bora lá. Colocando a organização, ficaria assim. Ó. Força elétrica igual a 45 vezes 10 elevado a menos 2 Newton. Não esqueça que toda força é dada em Newton. Então, é isso. Questão de número 8. Vamos lá fazer. Qual é o valor da distância entre duas cargas elétricas pontiformes de valores 8 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb e 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb? Sendo que o valor da força de interação entre elas é de 9 vezes 10 elevado a menos 3 coulomb. Gente, na verdade aqui não é coulomb, né? Já que estamos falando de força, é Newton, tá? Acho que foi digitado errado isso aí. Vamos embora. Dado a constante eletrostática, K é igual a 9 vezes 10 a nona. Então vamos lá para as primeiras observações da questão. A primeira que nós fizemos foi logo identificar que aqui não é coulomb. Aqui é Newton, porque toda força é dada em Newton. O que ele está pedindo? Qual é o valor da distância? Presta atenção que nesta questão aqui ele não está pedindo o valor da força. Ele está pedindo o valor da letra D. E a letra D para nós é a distância. É isso que o autor quer saber nesta questão. Ele deu para nós as cargas Q1 e Q2, tá? 8 vezes 10 elevado a menos 6 e 2 vezes 10 elevado a menos 6. Deu o valor da força também, 9 vezes 10 elevado a menos 3 Newton, e o valor da constante eletrostática K, 9 vezes 10 a nona. Vamos lá resolver? Então, bora. Vamos fazer aqui uma pequena observação, tá? A fórmula que nós vamos usar será esta outra aqui embaixo, que fala de distância, tudo bem? A fórmula é a mesma,
A única diferença é que nós trocamos a posição aqui da distância ao quadrado, fizemos uma permuta de posição com a força. A força colocamos aqui embaixo, no lugar da distância, e a distância colocamos aqui em cima, no lugar da força. Foi a única coisa que nós fizemos aqui nesta equação. Foi uma permuta de posição e vamos usar ela para resolver. Vamos lá. Questão de número 8, né? Oitava questão. Ele forneceu para nós a quantidade de energia do corpo 1, que vale 8 vezes 10 a menos 6, e o outro é 2 vezes 10 a menos 6. Então, 8 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Forneceu a quantidade de carga do segundo corpo, de energia do segundo corpo, 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Não esqueça que nesta questão aqui ele não deu a distância. Pelo contrário, ele quer justamente o valor da distância. Mas, em contrapartida, ele deu o valor da força, tá? De interação entre esses corpos. Ele diz que vale 9 vezes 10 elevado a menos 3 newton. Apesar de na questão lá tá errado escrito coulomb, toda a força é dada em newton, tá? Faça a devida correção, preste atenção para não fazer errado. Primeira coisa que a gente vai fazer é colocar a equação correta para resolver. A gente vai usar a da distância, tá? Distância ao quadrado vai ser igual a K, quantidade de energia do corpo 1, quantidade de energia do corpo 2, tudo isso dividido pela força. E não é o quadrado, a força é normal, tá? O quadrado é a distância. Fazendo a substituição das letras pelos números, vamos repetir a equação aqui. Ficaria a distância ao quadrado igual a 9 vezes 10 elevado a nona, 8 vezes 10 elevado a menos 6, 2 vezes 10 elevado a menos 6, tudo isso dividido pela distância ao quadrado. Ou, perdão, pela força, tá? Pela força. 9 vezes 10 elevado a menos 3. Tudo bem até aí? O que nós vamos fazer? Vamos fazer a mesma coisa que estávamos fazendo em outras questões. Primeira coisa é organizar. Vamos pegar o 9, o 8 e o 2, trazer para frente da equação. E o 10 a gente coloca atrás por último, sendo que a gente não vai colocar os 3 10 que se encontram aqui na equação. Vamos colocar apenas um 10, tá bom? E os expoentes vamos somá-los, ou representá-los da maneira que eles estão aparecendo na nossa equação. Vamos lá fazer a substituição? A organização fica assim, ó. D quadrado vai ser igual a 9 vezes 8 vezes 2 vezes 10 elevado, na ordem, primeiro 9 menos 6 menos 6. 9 menos 6 menos 6, já sabemos esse resultado, tá bom? Eu vou fazendo um borrãozinho rapidinho, mas a gente já sabe o resultado. Quem souber já adianta. E eu vou colocar aqui 9 vezes 10 elevado a menos 3. Primeiro passo é verificar entre os números se tem números iguais, tanto em cima quanto embaixo. Já percebi que eu tenho 9 em cima e 9 embaixo, então eu vou eliminar esse 9 com este outro 9 aqui. Tudo bem? No nosso borrão, eu tenho 9 menos 6 para quem ainda não aprendeu. Gente, repete o 9 e vamos fazer esse cálculo aqui. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. 6 com mais 6, 12. Repete o sinal negativo. Não está aparecendo, mas na frente do 9 tem um sinal positivo. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. O maior é 12, ele é negativo. E a resposta vai dar 3. 12 menos 9, 13 é o valor do expoente. Vamos lá, organizando isso aqui, ficaria assim, ó. Distância ao quadrado vai ser igual
Eu cortei 9 com 9, o 9 em cima com 9 embaixo. Mas eu tenho ainda o 8 e o 2. Então, eu posso fazer a multiplicação de 2 vezes 8 ou 8 vezes 2. 2 vezes 8, a resposta vai ser 16. E eu vou colocar aqui, ó, 16 vezes 10 elevado. Ó, os nossos expoentes, 9 menos 6 menos 6, acabamos de fazer esse cálculo. Quanto é que deu a resposta? Menos 3. 10 elevado a menos 3. Tudo isso dividido por 10 elevado a menos 3. Não esqueça que o 9 a gente já eliminou. Ainda sobrou 10 elevado a menos 3. Eu tenho 10 elevado a menos 3 embaixo e tenho 10 elevado a menos 3 em cima. Então, vamos cortar também. Sobrou apenas o 16. Então, podemos fazer o seguinte, ó, distância ao quadrado é igual a 16. Organizando isso, tá? Ficaria assim. Distância ao quadrado é igual a 16. Só organizando, tá? Agora, D é igual a raiz quadrada de 16. A distância vai ser igual a... Quanto vale a raiz quadrada de 16? 4. Mais 4 o quê? 4 metros. Essa aqui é a nossa resposta. Questão de número 9. Na questão de número 9, o autor já fala assim. Duas cargas elétricas iguais, de 5 microcoulomb, estão separadas a uma distância d, no vácuo. Se a força entre elas é de 25 vezes 10 elevado a menos 3 newton, qual é o valor dessa distância? Sendo a constante eletrostática K igual a 9 vezes 10 elevado a nona. Vamos fazer as nossas observações na questão. Ele disse que as cargas elétricas são iguais. O que ele quer dizer com isso? Que Q1 e Q2 ambas valem 5 microcoulomb. Outra coisa, no lugar dessa letra grega, que é o micro para nós, vamos fazer a substituição pelo valor 10 elevado a menos 6. A força, ele deu para nós. A força vale 25 vezes 10 elevado a menos 3. E a pergunta do autor é quanto vale o valor da distância. A letra K também lhe deu 9 vezes 10 elevado a nona. Só falta nós calcularmos justamente a distância. E é isso que ele quer. Determine o valor da distância. Vamos lá. Na questão de número 9, o autor deu a carga 1 e a carga 2, e ambas valem 5 microcoulomb. Em outras palavras, 5 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. No lugar da letra grega, toda vez que ela aparecer, você vai colocar 10 elevado a menos 6. Não vai esquecer isso. O que mais ele deu para nós? Ele disse que a força elétrica vale 25 vezes 10 elevado a menos 3 newton. A letra K a gente já sabe que vale 9 vezes 10 a nona, tá bom? Ele quer saber justamente quanto vale a distância. Quanto vale a distância? Vamos colocar aqui a equação da distância, tá bom, gente? Olha aqui, eu tenho a lei de Coulomb, força é igual a K, Q1, Q2 dividido pela distância ao quadrado, mas quando o autor pede a distância, o que a gente faz? Nós fazemos uma permuta na posição da força com a distância. A distância fica no lugar da força e a força vem para o lugar da distância.
assim desse jeito que está bem aqui mostrando aqui para você, ó, fazendo a permuta para encontrar justamente o valor da distância, que é a pergunta do autor. Vamos lá, colocando a equação. Distância ao quadrado vai ser igual a K vezes carga do primeiro corpo, carga do segundo corpo, tudo isso dividido pela fé. Nessas questões aqui, a gente tem que ter fé mesmo para resolver, porque senão a gente nem sai do papel. Brincadeira, tá? Vamos calcular o valor da distância. Vamos colocar aqui uma linha para separar a nossa organização. Ao invés de colocarmos as letras, vamos fazer a substituição pelos números que o autor deu. Então, ficaria assim, ó. Distância ao quadrado vai ser igual a 9 vezes 10 elevado à nona, vezes 5 vezes 10 elevado a menos 6, 5 vezes 10 elevado a menos 6, tudo isso dividido pela força, que vale 25 vezes 10 elevado a menos 3. Organizando, trazendo os números para frente e o 10 para trás. Ficaria assim, ó. Distância ao quadrado vai ser igual, tá? Trazendo os números para frente, ficaria 9, 5 vezes 5. Ao invés de colocar 3 10, eu vou colocar só um 10 e colocar os expoentes em cima. Os expoentes são 9, menos 6, menos 6. Tudo isso dividido por 25 vezes 10 elevado a menos 3. Bora ver se a gente tem número em cima e número embaixo que dá para cortar. Tá? 9 não dá, o 5 não dá, o 5 não dá. Mas, ó, percebe comigo uma coisa. Presta atenção aqui, ó. Se eu fizer 5 vezes 5, quanto vai dar 5 vezes 5? 5 vezes 5, gente, vai dar 25. E vou cortar com 25 de baixo. Então, eu vou eliminar o 25 de baixo e cortar com 5 vezes 5. Por quê, professor? Porque 5 vezes 5, a resposta vai ser 25. Então, por isso que eu vou eliminar. Sobrou apenas o 9 e o 10. Não esqueça que em outras questões, 9 menos 6, isso aqui nós já fizemos inúmeras vezes. Repete o 9, sinais iguais soma e conserva o sinal. Não esqueça que na frente do 9 tem o sinal positivo. Sinais diferentes subtrai e conserva o sinal do maior. O sinal do maior aqui é menos 12, tá? Por isso ele vai ficar negativo e a resposta vai dar menos 3. Organizando, fica assim, ó. Distância ao quadrado vai ser igual a 9 vezes 10 elevado a menos 3 dividido por 10 elevado a menos 3. Não esqueça que o 25 nós cortamos com 5 vezes 5 porque dá 25. Então, corta 25 com 25. Sobrou 10 a menos 3 em cima e 10 a menos 3 embaixo. Vamos cortar também, porque eles são iguais. Quem foi que sobrou aqui? Fica assim, ó. D ao quadrado vai ser igual a 9. Então, eu posso dizer que D vai ser igual a raiz quadrada de 9. D vai ser igual a 3. Mas 3 o quê? 3 metros. Tá bom? Então, é isso.